Paz seja convosco. Que alegria poder começar mais um dia meditando nas coisas de Deus, estudando Sua palavra, orando. Nada como começar mais um dia ao lado do Senhor. Na realidade, todas as manhãs nós somos desafiados a separar um tempo para Deus, para a nossa devoção pessoal, para o nosso crescimento espiritual. O programa Primeiro Deus, ele tem esse objetivo: ajudar você no seu crescimento da palavra de Deus, no seu crescimento do conhecimento da palavra de Deus, no seu crescimento pessoal, espiritual e, sobretudo, buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos essa semana numa série muito especial sobre as Escrituras Sagradas. A cada dia, um tópico sobre as Escrituras. E hoje, nós vamos estudar sobre como interpretar as Escrituras. Nós vamos repassar aqui 10 regras de interpretação da Bíblia, que nós chamamos de hermenêuticas. Por isso, fica antenado no programa, porque hoje o nosso tema está imperdível. Chegamos então ao momento da saúde, aqui no programa Primeiro Deus. Esta semana estamos tendo a alegria de receber o Dr. Wilker Campos, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ele me falava que essa sociedade tem hoje cerca de 2.500 profissionais no Brasil. É isso mesmo? Exatamente, 2.500 neurocirurgiões no Brasil. No Brasil. E ele é o presidente dessa sociedade e aí tem feito muitas viagens para atender esses compromissos, mas tem operado muitas pessoas também na sua área da neurociência e da neurocirurgia, melhor, né? E também especialista na medicina da dor e coluna, além de doutor em neurociência. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com o Dr. Wilker sobre a questão da cefaleia. E a primeira pergunta seria: quais são os tipos de cefaleia que nós podemos identificar hoje? Então, né, a cefaleia também é uma das principais causas que leva o paciente à emergência e procurar, né, um auxílio, né? Normalmente, os tipos de cefaleia são subdivididos conforme a sua característica, né? Então, existe a cefaleia holocraniana, que dói a cabeça toda, a que pega só metade, a que dói o rosto junto, a que é causada por problemas na coluna que sobe, então, para o crânio. E aí a gente tem, né, uma cefaleia, as enxaquecas, né? São um tipo de cefaleias também, onde você tem, caracteristicamente, tem a dor de um lado da cabeça, a duração de 2, 3 dias, o barulho e luz irrita, essa pessoa tem que ficar, às vezes, acomodada no lugar escuro para passar. E tem essa cefaleia crônica diária, que é causada aí pela tensão do dia a dia e acaba, então, tirando a qualidade de trabalho e de vida desses pacientes, né? Claro, tem ainda os estopins para essas cefaleias, que pode ser uma alimentação errada, alguns tipos de produtos, cigarro, álcool, a falta de atividade ou muito tempo em jejum também. Exatamente, alguns pacientes podem provocar a cefaleia, né? Eu acho interessante que às vezes parece que você sente alguma dor na cabeça e o simples fato de colocar a mão parece que já ativa, né? Então o cuidado é importantíssimo. Quais são as principais causas que levam à cefaleia? Então, né, as causas, vamos dizer, funcionais ou do dia a dia, a principal delas é o tipo de alimentação, né? Uma má combinação pode provocar a cefaleia? Exatamente, existem alguns tipos de queijo, alguns tipos, né, de bebidas que têm algumas substâncias que vão estar startando esse tipo. Até chocolate, às vezes, que é preterido para todo mundo. Eu já tive uma paciente que não podia comer chocolate, porque em seguida dava vinha dor de cabeça. Vinha dor de cabeça. Então, é mais relacionado aí com a alimentação, também com a postura no dia a dia e o estresse, principalmente hoje, né? Que é um dos fatores principais que tem causado cefaleia crônica nos pacientes. E quais são os tratamentos que nós dispomos hoje para tentar resolver o problema? Então, a grande maioria dos tratamentos para cefaleia é medicamentoso. A gente tem que diferenciar o tratamento da cefaleia. Uma coisa é, eu não tenho dor de cabeça, mas quando eu tiver, eu tomo dipirona ou qualquer outra medicação. Diferente de quem tem todo dia, toda semana. Esse tem dor crônica na cefaleia. Então, esse paciente ele vai precisar de 2 medicações. Uma para tomar todos os dias, de manhã, para prevenir a dor de cabeça ou para minimizar. É um tipo de qualidade de medicação diferente. E a outra a gente chama de abortiva, ou seja, para cortar, para abortar a crise de dor antes que ela se torne uma dor bem grandona. Então,
Essas duas medicações, alinhado com, às vezes, acupuntura, atividade física, a gente sempre faz um questionário da alimentação do paciente para ver se está tudo regular. E ele mesmo vai anotando num diário de Cefaleia o que ele está comendo e a relação que ele vê quando ele tira, às vezes, o glúten, quando ele tira, às vezes, uma bebida ou um queijo, enfim. Né? A gente faz uma investigação nessa parte também. Bom, então o segredo que a gente percebe é identificar a origem, então, que pode estar na alimentação, pode estar numa vida ociosa, mas então há solução para quem tem uma dor constante, por exemplo. Exatamente. É importante diferenciar essa dor que é do dia a dia, que tem tratamentos clínicos e que pode, às vezes, se beneficiar também de alguns procedimentos, de algumas infiltrações, até botox, né? Para esse tipo de dor, para amenizar. Agora, diferenciar da dor que chama um alerta vermelho, que é uma dor que o paciente nunca sentiu na vida, que é uma dor que mudou a característica da dor. Isso tem que ser atendido logo pelo médico, porque alguma coisa aconteceu e aí precisa ser avaliado através do exame de imagem e de um exame especializado nisso, né? Ok. Muito obrigado, doutor, pelas dicas de hoje. Lembrando que amanhã ainda ele vai estar conosco aqui para um outro tópico envolvendo a saúde e o cuidado dela. Bom, vamos agora para o momento da oração intercessora com o pastor Paulo Rogério. Estamos cuidando aqui do corpo, vamos cuidar também do espírito, tá bem? Vamos lá? Obrigado, pastor Arilton. E você, tudo bem? Bom dia. Estamos juntos mais uma vez nesse momento de oração. Hoje, quinta-feira, nós já estamos nos aproximando do final da semana e eu queria perguntar para você, você tem sentido a mão de Deus na sua vida? Tem sentido as respostas de Deus às suas orações? Não se esqueça, não é? A oração é a chave da vitória. E de joelhos ninguém tropeça, você já sabe disso, não é verdade? Então hoje eu quero convidar você a mais uma vez trazer para nós o seu pedido, o seu agradecimento. Aqui embaixo você encontra as nossas redes sociais. Pode enviar o seu pedido, o seu agradecimento. Nós teremos prazer em poder conversar com você através da oração, orar por você, pelo seu lar, pela sua família, pelas dificuldades que eventualmente você possa estar atravessando, tá certo? Eu tenho aqui nas minhas mãos alguns pedidos de oração de amigos que têm enviado para nós aqui nas nossas redes sociais. Eu quero hoje colocar em oração o pedido do Kleber Florencio. Kleber Florencio pede oração pela vida espiritual dele e da família também. Kleber, Deus conhece o que vai no seu coração, tá certo? Ele sabe o que é melhor para você, ele vai te dar a resposta. A Daniele está pedindo oração pela restauração do casamento e da família. Daniele, Deus conhece, Deus sabe, Ele está trabalhando por você, Deus ele trabalha mesmo no silêncio. Quando nós não sabemos, Deus já está trabalhando, tá bom? A Edilene Vasques pede oração pelos filhos Pedro, André, Raquel e pelo esposo Leonardo. Edilene, nós vamos orar por você agora, pelo seu pedido, pela sua família. Com certeza, Deus vai estar trabalhando aí de maneira poderosa. E a Geralda pede orações pela família e amigos, pelo trabalho, pela vida espiritual, pelo filho. Porque com certeza ela precisa de uma bênção especial para essas pessoas aí, tá bom, Geralda? Estaremos orando agora, vamos colocar na mão de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, Ele tem prazer em ver seus filhos felizes. E Ele quer te ver feliz também, o seu lar e a sua família, com certeza. Tá bom, Geralda? Eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez. É importante nós falarmos com Deus em oração. Mas antes de orar, eu quero que você reflita um pouquinho nessa promessa maravilhosa de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8. Olha que incentivo maravilhoso Jesus nos dá para orarmos. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta se abrirá. Pedir, buscar, bater. São os 3 verbos que Cristo usa nesse texto para que você seja incentivado a buscar mais a Deus em oração. Então, nesse momento, eu quero convidar você, onde você estiver, para nós orarmos, falarmos com Deus em oração. Se você puder se ajoelhar comigo, se ajoelhe. Se você não puder, acompanhe a oração, onde você estiver, como você estiver neste momento. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez estamos em Tua presença. E mais uma vez confiando que o Senhor está, neste momento,
ouvindo esta oração e disposto a responder esta oração de acordo com a tua vontade. Senhor, em nossas mãos estão aqui mais alguns pedidos. Pedidos de pessoas, meu Deus, que têm suas lutas, suas batalhas, seus sonhos. Pessoas que atravessam momentos complicados, talvez, mas que confiam no poder da oração e na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que se nós pedirmos, buscarmos e batermos, nós teremos a resposta do Senhor. É por isso que neste momento, nós queremos colocar em tuas mãos cada pedido mencionado aqui nessa manhã. Mas não apenas esse, Senhor. Queremos colocar em tuas mãos cada pessoa que neste momento acompanha o momento de oração do programa Primeiro Deus. Que sobre cada pessoa recaia uma bênção muito especial. Que a paz, que a graça, que a misericórdia de Cristo acompanhe cada um dos nossos ouvintes durante todo este dia e durante toda a sua vida. Por favor, Pai, responde às orações que são feitas neste momento, a pessoas pedindo por diversos motivos, que o Senhor possa conceder a cada um o melhor, segundo a Tua vontade. Nós confiamos no Senhor, no Teu amor, na Tua misericórdia e na Tua bondade. Por isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, chegamos agora ao momento de estudarmos a Bíblia aqui no Primeiro Deus. Essa semana tem sido uma semana muito especial porque nós estamos aprendendo sobre a Bíblia, sobre a produção dela e como ela chegou até em nossas mãos. Hoje nós vamos continuar esta sequência, esta série sobre as Escrituras Sagradas. Falta ainda 2 temas. Falta o tema de hoje, como interpretar as Escrituras, e o tema de amanhã, a tradução da Bíblia, como que ela foi traduzida para as línguas modernas. Então hoje nós vamos nos ater a 10 regras de interpretação da Bíblia. Quais as regras que eu e você devemos usar para sermos honestos na nossa interpretação da Palavra de Deus? Vamos responder a essa pergunta. Como devo estudar a Bíblia e interpretá-la? Como estudar a Bíblia e como interpretá-la? Vamos responder a essa pergunta. Mas para começarmos, como sempre a gente faz aqui, nós buscamos a direção de Deus. E se você pode, nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo a direção do Espírito Santo para o estudo que nós vamos ter agora. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nesta hora para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos entender a forma correta de interpretarmos o Teu livro sagrado, para que nós não nos afastemos da pura e cristalina verdade da Tua palavra. Esteja com cada amigo, com cada amiga que agora está sintonizado também no programa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo de hoje. Vamos aprender sobre como interpretar a Bíblia. O primeiro ponto interessante que eu queria tratar com vocês tem a ver com os métodos de estudos da Bíblia. Muitas pessoas têm boa vontade em estudar a Bíblia e queriam saber como estudar. Às vezes você pega esse livro, né? A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E aí, como é que eu estudo a Bíblia? Qual é a melhor maneira de se estudar a Bíblia? Bom, talvez a maneira melhor para mim não seja para você, uma vez que existem diferentes linguagens de aprendizado. As pessoas aprendem de formas diferentes, mas você deve conhecer então quais são os métodos de estudo da Bíblia e você mesmo pode eleger qual é o método que você quer usar para crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos então ao primeiro método. O primeiro método seria a leitura diária, começando em Gênesis 1:1 e avançando 3 ou 4 capítulos por dia até o livro de Apocalipse. Se você for nesse ritmo de 3 ou 4 capítulos por dia, você vai conseguir ler toda a Bíblia no prazo de 1 ano. Essa é uma forma que você tem, e muitas pessoas chamam isso de ano bíblico. É porque é ler a Bíblia durante 1 ano, e você avança 3 ou 4 capítulos por dia.
Esse é um método interessante de estudar. Existem outros métodos também. Vamos então para o estudo de livros. Esse é um segundo método que você pode escolher para estudar a Bíblia. Se você escolhe um livro da Bíblia para estudar, vamos supor que você escolhe a carta de Paulo aos Romanos, ou a carta de Paulo aos Efésios. Então você escolhe um livro da Bíblia e agora você deve ler o livro com as seguintes perguntas. Quem é o autor desse livro que eu escolhi? Em que data ele foi escrito? O livro está estruturado de que forma? Quais são os objetivos do autor quando escreveu esse livro? Quais as aplicações que eu posso fazer para a minha vida pessoal daquilo que o autor escreveu? Então, ao você escolher um livro para estudar, você deve buscar estas respostas. É claro que algumas dessas respostas você vai encontrar dentro do próprio livro e outras respostas você vai ter que encontrar fora da Bíblia. Como, por exemplo, a data em que a carta foi escrita, o local onde ela foi escrita. Talvez são informações que você precise buscar fora do próprio livro. Mas todas elas são importantes e elas vão agregar conhecimento para você. Você pode, então, nesse método de estudar a Bíblia por livros, até separá-los por uma segunda classificação. Por exemplo, eu quero estudar todas as cartas do apóstolo Paulo. Eu quero estudar todos os livros escritos por Moisés. Eu quero estudar os livros proféticos da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos. Existem várias categorias. Você pode então escolher uma categoria e passar então em revisão cada um desses livros. Você pode também ter uma terceira forma de estudar a Bíblia, que seria o estudo por tópico. Nesse estudo, escolhe-se um assunto e busca-se a instrução que a Bíblia dá a respeito. Vou dar um exemplo para você. Eu quero estudar e descobrir o que a Bíblia fala sobre saúde, por exemplo. Então você vai fazer uma pesquisa tópica. O tema é a saúde. Então você vai se deparar, por exemplo, com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele ensina que nós devemos cultivar uma boa saúde, porque o nosso templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você vai para o livro de Levítico e você vai encontrar leis sobre animais limpos e imundos para que você esteja protegido de doenças e goze de boa saúde. Então você escolhe um tópico e vai visitar vários livros da Bíblia que tratam daquele mesmo tópico. Essa é uma forma interessante de estudar porque nos leva a sistematizar o conhecimento bíblico. E toda vez que você sistematiza algo, isso fica mais claro para você. Então esse ponto é importante. Existe também o que nós chamamos de estudo biográfico. Como a palavra já diz, a intenção é estudar a biografia. É a vida de algum personagem da Bíblia. Você pode optar, então, por todos os episódios que foram relatados na Bíblia e eles trarão informações a respeito daquele personagem. E sabe que é um grande desafio, porque se você pega, por exemplo, um personagem como Moisés, você vai ter vários livros da Bíblia, várias menções em outros livros do Novo Testamento citando Moisés. Então você tem um vasto material a ser pesquisado. Mas compensa escolher também alguns personagens que são ilustres desconhecidos. Pessoas que talvez a Bíblia faça uma única menção a respeito deles. Mas certamente eles trarão importantes lições para a nossa vida. Olhe, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 8, quando o discípulo Filipe encontra-se com o eunuco e batiza o eunuco. Esse homem só aparece aí no livro de Atos, mas a gente pode tirar lindas lições da vida dele, como o seu interesse pelo estudo da Bíblia, a sua fé, a sua abertura a novos conhecimentos quando convidou Filipe para instruí-lo e principalmente a decisão que ele tomou ao lado de Cristo depois de conhecer as verdades da palavra de Deus. Então são formas interessantes
de nós avançarmos em nosso conhecimento da palavra de Deus. Você pode ainda ter uma outra forma de estudar a Bíblia, que seria estudo por palavra. A intenção nesse caso é conhecer o significado bíblico daquela palavra. Exemplo, o que a Bíblia ensina sobre graça? Os mais antigos se lembrarão que no passado se perguntava assim: qual é a tua graça? E essa pergunta era feita em alusão ao nome da pessoa. A gente diz que uma pessoa, quando conta aí algo jocoso, engraçado, todo mundo acha graça. Mas quando você lê graça na Bíblia, qual é o significado? E se nós pegarmos a palavra fé, qual é o significado de fé? Será que é apenas algo teórico ou é algo prático? Envolve apenas teoria ou tem um lado prático? E se eu pegar a palavra inferno para estudar, a que conclusões eu chegarei? Que existe lá um inferno, um lago de fogo, um local onde fogo arde eternamente? Ou será que eu vou descobrir que o inferno não é senão a própria sepultura? São perguntas interessantes que o estudo de uma palavra poderia trazer boas respostas. Assim, nós temos várias opções para que você possa estudar a Bíblia. Mas o foco principal do nosso estudo de hoje é responder a esta pergunta. Eu quero estudar a Bíblia, eu posso escolher métodos distintos para o estudo, mas como que eu vou interpretar aquilo que eu estou lendo? Essa pergunta nós temos que respondê-la. E para ajudar você que gosta de estudar a Bíblia, que quer crescer no seu conhecimento da Palavra de Deus, e isso, é claro, é indispensável para o nosso crescimento espiritual, eu queria então dar para você hoje 10 regras de hermenêutica. Essa palavra hermenêutica, ela vem lá da Grécia, porque na Grécia você tinha o deus Hermes, que era respeitado pelos demais como sendo aquele que descobriu o meio de compreensão humana, no sentido de alcançar o significado das coisas e para transmiti-lo aos demais seres. O deus Hermes era o deus que levava as informações, era o deus que trazia a comunicação, era o deus que interpretava aquilo que era dito. E daí veio então a palavra hermenêutica, que é a filosofia ou técnica que estuda a teoria da interpretação. Tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. E esse termo hermenêutica é aplicado para várias áreas do conhecimento humano, inclusive para a teologia. E no aspecto teológico, eu queria repassar com você agora 10 regras da hermenêutica. 10 regras que você deve aplicar para você ler e interpretar um texto da Bíblia, sendo sempre honesto com ela mesma. Então vamos a essas 10 dicas? Primeira delas, considere a Bíblia ensinando apenas uma teologia. Por que isso? Porque a Bíblia tem apenas um autor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, sendo um autor, ele usou a 40 homens para escrever aquilo que ele queria que fosse registrado. Mas, finalmente, ainda que a Bíblia tenha 40 escritores, ela tem apenas um autor. E é por isso que ela tem apenas uma teologia. Ao vivenciarmos que a Bíblia tem apenas uma teologia, nós queremos dizer que ela não ensina de forma contundente ou de forma antagônica. Quando ela fala sobre um tema, ela fala de Gênesis a Apocalipse. Ela não apresenta um tema de uma forma em alguns livros e de outra forma em outro. Ela fala a mesma coisa em todos os livros. Qualquer pessoa que se propõe a conhecer mais da palavra de Deus vai perceber a beleza do texto bíblico. Pegue, por exemplo, o tema do juízo. Você vai encontrar esse tema em vários livros da Bíblia. E você vai descobrir que esse tema ele não se contradiz em nenhum livro. Pelo contrário, ele vai se complementando. E você descobre que no juízo, por exemplo, tem lá um juiz,
tem um acusador, tem um advogado, tem um código moral de ética ou de conduta. E isso a Bíblia ensina em vários livros. Então ela tem uma teologia sobre cada assunto. E essa teologia é única, porque nós acreditamos numa única autoria para a Bíblia, o Deus Espírito Santo. Esse tema é muito interessante e eu queria dar um exemplo para você aqui. Em 2 Pedro 1,21, o apóstolo Pedro diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem moveu esses 40 homens a escrever o que ele queria que fosse escrito. Então, o Espírito Santo sendo o autor da Bíblia, nós temos apenas uma teologia e não várias. Pastor, e com relação às aparentes contradições que existem no texto bíblico? Existe sim, existem algumas aparentes contradições. Vou dar um exemplo. Paulo em Romanos 3,28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Certo? Mas quando vamos para a carta de Tiago, no capítulo 2, verso 22, 24, ele declara: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E aí? Não parece que eles estão agora entrando em conflito quando você compara o texto de Paulo com o texto de Tiago? Aparentemente. Por quê? Porque Paulo e Tiago não estão falando por uma mesma audiência. E é isso que a gente tem que entender. Para Paulo, a fé é a inteira confiança e a entrega a Deus. Já para Tiago, a fé é apenas uma concordância intelectual com a verdade. Então, eles creem em coisas que se complementam. E a aparente contradição, ela se desfaz quando a gente entende que cada um deles está dando ênfase em uma coisa. Paulo está dando ênfase na fé como uma entrega completa a Deus, enquanto que Tiago está dando ênfase na fé apenas como uma concordância intelectual com a verdade. Assim, nós precisamos entender que a Bíblia tem apenas uma teologia e não fala duas coisas. Uma segunda lei da hermenêutica você pode ter aqui: deixe a Bíblia interpretar a si mesma. Isso mesmo. A palavra de Deus deve ser sua própria intérprete. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo escreveu assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo de que Eva foi enganada pela serpente. Mas quem é essa serpente? Bom, se eu deixar que a Bíblia seja a sua própria intérprete, então ela vai me dizer quem é essa serpente. O que eu preciso fazer é encontrar agora uma outra parte da Bíblia que fale dessa serpente que lá no Éden enganou Eva. Bom, se você buscar aí, quem sabe, uma ajuda de uma concordância, você vai achar, por exemplo, o Apocalipse 12:9. E lá em Apocalipse 12, João escreve assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, é antiga porque estava lá no Éden, enganou Eva, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Pronto. Quem é a antiga serpente? É o próprio Satanás. Então, quando Paulo fala que Eva foi enganada pela serpente, é o diabo que usou a serpente para seus propósitos. Então, essa serpente é o próprio Satanás. Assim, você não trouxe uma interpretação a seu gosto para o texto. Você deixou que a Bíblia interpretasse a si mesma. Esta é a regra, a segunda regra. Deixe que a Bíblia seja o seu próprio intérprete, ou a sua própria intérprete. Avancemos então para a terceira regra. Considere o conjunto das Escrituras e não textos isolados. Vou dar um exemplo para você. Lucas 16:22.
Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quando eu leio esse texto, num primeiro momento, parece que as pessoas, quando morrem, imediatamente recebem sua recompensa. Ou vão para o seio de Abraão, ou vão para o inferno, um local que arde em chamas. Mas será que é isso que o texto bíblico está querendo nos ensinar nessa passagem? Para eu ser leal à interpretação, eu tenho que buscar outros textos que tratam do assunto e não fundamentar uma doutrina sobre um texto isolado. O que a Bíblia declara sobre o estado dos mortos? Quando eu vou em Eclesiastes 9, 5, por exemplo, Salomão escreveu assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Espera aí, se a Bíblia está dizendo que as pessoas quando morrem não sabem de coisa nenhuma, como que esse morto foi para o seio de Abraão e o outro foi lá para um local chamado inferno? Então, quando você estuda toda a Bíblia, você descobre que a Bíblia tem um único ensinamento a respeito dos mortos. A morte é um estado de inconsciência que vai durar até a ressurreição. E a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus e a segunda 1000 anos depois. É o que a Bíblia ensina. E agora você tem uma parábola contada por Jesus, chamada a parábola do rico e Lázaro, onde em uma parábola Jesus faz a menção que eu acabei de ler. Então você não pode se levar pelo contraditório. O que então que significa essa parábola? Se eu levar em consideração tudo o que a Bíblia ensina, eu chego à conclusão de que trata-se de uma alegoria. O que Jesus está contando nessa parábola não aconteceu na realidade, mas é uma alegoria para ilustrar uma verdade. Na parábola, o rico representava a nação judaica, enquanto que o mendigo representava aqueles que não estavam no círculo de Israel. Mas, por rejeitar os privilégios concedidos por Deus, finalmente o rico se perde e vai para o inferno, ao passo que Lázaro, aquele mendigo sofredor, é levado para o seio de Abraão. A lição aqui era uma forte advertência à nação judaica que estavam se omitindo em levar os oráculos de Deus para as nações vizinhas. Era um povo que batia no peito e se considerava os representantes de Deus, mas não faziam o trabalho que Deus havia pedido, que eles fossem luzes para os gentios que os cercavam. Assim, nós temos que entender que eu não posso fundamentar uma doutrina bíblica numa parábola, numa alegoria. O que Jesus está fazendo é dar uma lição espiritual através dessa história, e não criando o fundamento para uma doutrina. Avancemos então para o quarto ponto, ou a quarta regra de interpretação da Bíblia. Considere o contexto da passagem bíblica. Não tire a passagem do seu contexto. Vou dar um exemplo. Em Jeremias 17:5 nós lemos: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Se eu ler esse texto isolado, eu posso pensar que Deus está proibindo a todos nós de confiar no homem, de confiar num outro ser humano. Mas é isso que a Bíblia está ensinando? Quando eu vou para o contexto da passagem, que é aquilo que está ao redor da passagem, os versos anteriores e posteriores, eu descubro que no contexto, Deus está repreendendo o povo dele, Israel, porque queria fazer uma aliança com o Egito para se proteger das invasões babilônicas. E Deus havia dito que Nabucodonosor, líder da Babilônia, era servo dele e que o cativeiro babilônico estava nos planos de Deus.
Logo, eles não deveriam buscar alianças com outros povos e nem confiar no rei do Egito para protegê-los. Nesse contexto, Deus declara para o seu povo: não confie no Egito. Maldito o homem que confia no homem, porque o Egito não será leal para vocês. Se submetam ao rei Nabucodonosor. Eu vou levar vocês em cativeiro por 70 anos, mas eu trarei vocês de volta. Então eu só posso chegar a essa compreensão do texto bíblico porque eu consultei o contexto, ou seja, a história aonde o texto está inserida. Eu espero que você esteja compreendendo aquilo que eu estou tentando ilustrar. Vamos para a quinta regra: considere o contexto histórico. Quando eu falo em contexto histórico de uma passagem, eu estou falando em quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Então, estas perguntas me ajudam a entender o contexto da passagem. Pegue, por exemplo, o livro do Apocalipse. Aplique essas perguntas ao livro. Quem escreveu o Apocalipse? João. Quando escreveu? No final do primeiro século. Para quem escreveu? Para 7 igrejas que haviam na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que ele escreveu? Logo nos primeiros versos do Apocalipse está relatado, para que o povo soubesse as coisas que em breve deveriam acontecer. Deus queria revelar ao seu povo o conhecimento futuro através das profecias do livro do Apocalipse. Então vamos respeitar também esta regra de considerar sempre o contexto histórico. Sexta regra: procure primeiro o sentido literal do texto, depois, se necessário, o sentido simbólico ou figurativo. Deixa eu dar um outro exemplo. Em João 2, 7 e 8 está escrito: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Em João capítulo 2, versos 7 e 8 está registrado o primeiro milagre de Jesus. Jesus mandou que eles separassem ali talhas, 7 talhas. Essas 7 talhas foram enchidas com água e Jesus mandou que esta água fosse levada ao mestre-sala. E quando eles pegaram as talhas e foram levar ao mestre-sala, a água se transformou em vinho. Bom, o que isso significa? Significa que era água e que Jesus transformou a água em vinho. Existe alguma coisa de alegórica nessa história? Não. É água transformada em vinho. Agora, você vai encontrar por aí pessoas que leem essa história e começam agora a alegorizar o texto bíblico. Porque a água, nesse caso, representa a palavra de Deus, representa o batismo, representa isso, aquilo, o transformar em vinho, representa aí. Não. É água literal, é vinho literal. É isso que o texto está dizendo. Jesus fez o milagre, transformou água em vinho para socorrer aqueles noivos que estavam numa situação delicada, estavam numa saia justa. Porque acabar o vinho nos dias de Cristo era como hoje. Você, quem sabe, está numa festa de casamento e de repente você esbarra no bolo e o bolo cai ao chão. Não seria isso uma vergonha, um vexame, um momento assim delicado? O mesmo acontecia lá quando o vinho acabava nos dias de Cristo. Então Jesus queria poupar os noivos de passar esta vergonha e transformou a água em vinho. Não tem nada de alegorismo. Nós estamos simplesmente interpretando o texto como deve ser interpretado. Agora, olhe para um segundo exemplo. Apocalipse 14, 1 declara: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quando eu leio esse texto em Apocalipse, eu devo interpretá-lo de forma literal ou simbólica ou alegórica? Vamos pensar se é de forma literal. O que João viu em Apocalipse 14? Ele viu um animalzinho, o cordeiro, lá em Jerusalém, em cima do monte Sião, e com o cordeirinho 144.000 pessoas,
tendo na testa um selo. Não, não foi isso que João viu. Quando a gente estuda o Apocalipse, você descobre que o Cordeiro em Apocalipse é o Senhor Jesus. 29 vezes o Apocalipse chama ele de Cordeiro. Ele está no Monte Sião, porque o Monte Sião também simboliza o céu. E ele está com os 144 mil selados. 144 mil é um número simbólico, é representativo de todos os salvos vivos na volta de Jesus. E eles têm o selo de Deus na fronte, significa que eles foram aprovados por Deus. Eles têm o selo da proteção e do pertencimento. Logo, é um texto não literal, mas simbólico e alegórico. Você percebe que o próprio texto já traz na sua essência esta alegoria ou não? Então eu tenho que respeitar esta regra. 7ª regra: use várias traduções da Bíblia. Por que traduções diferentes? Vou dar um outro exemplo. Em Ezequiel 18:4, na Almeida Revista e Atualizada, que é essa que eu estou usando, declara o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são de Deus. O que é uma alma? Aí, se a gente pensar no conceito filosófico, vamos achar que a alma é algo que está dentro de nós. Mas se eu ler esse mesmo texto na Nova Versão Internacional, a versão diz assim: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertence, e aquele que pecar é que morrerá. Você percebe que na Nova Versão Internacional o texto está muito mais claro? E, de fato, na filosofia, a alma pode ser a prisão ou pode estar presa em um corpo. Mas na teologia bíblica, alma é simplesmente uma pessoa. Eu e você não temos uma alma. Nós somos uma alma. E a Bíblia usa a expressão pessoa para alma, ou alma para pessoa, porque uma pessoa é uma alma. Você entendeu? Isso não é tão fora da casinha, não é verdade? Quando nós ouvimos, por exemplo, a linguagem do mundo, dos aviões, né, da aeronáutica, eles falam, né? Nós temos tantas pessoas, tantas almas a bordo. Se acontece um acidente, né? Tantas almas vivas. Porque cada alma é uma pessoa. Isso é usado até mesmo nesse conceito da aviação. Assim nós podemos entender que o texto pode trazer para nós luz, uma nova versão pode ajudar na compreensão de textos. 8ª regra: determine o estilo literário. Quais são os estilos literários que aparecem na Bíblia? Você tem prosa, poesia, história, profecia, apocalíptico, parábola, alegoria, provérbio. O estilo literário vai nos ajudar a interpretar. Por exemplo, nós não devemos fundamentar nenhuma doutrina em cima de uma parábola. Se eu sei o estilo literário do texto que eu estou lendo e sei que é uma parábola, eu não vou tentar estabelecer uma doutrina em cima desse texto. Uma 9ª dica: saiba diferenciar entre interpretação, reinterpretação e aplicação. O que eu quero dizer com isso? O que o escritor bíblico tinha em mente quando escreveu? Então, quando eu descubro isso, eu estou interpretando. O texto possui mais de um significado? Eu estou reinterpretando. Deixa eu dar um exemplo. Em Mateus 24, 6 e 7, Jesus declarou: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quando Cristo disse essas palavras, ele estava falando de quê? Se estudarmos o contexto, vamos perceber que em Mateus 24, Jesus mescla dois eventos: a destruição de Jerusalém no ano 70 e a volta do Filho do Homem num futuro próximo.
Então, quando eu entendo isso, eu descubro que o texto tem mais de uma aplicação. E lá no verso 14, Jesus disse que o evangelho seria pregado a todo mundo e o fim viria. Mas quando eu vou para Colossenses 1:23, é dito ali por Paulo que o evangelho nos dias dele foi pregado a todo mundo. E por que o fim não veio então? Veio, porque para aquela geração o fim foi a destruição de Jerusalém. Agora, Mateus 24:14 é reaplicado para a geração do tempo do fim, quando o evangelho mais uma vez será pregado e Jesus voltará em glória e majestade. Então isso me ajuda a entender que eu posso interpretar um texto e nessa interpretação ele pode ter uma dupla aplicação, uma reinterpretação. E a última regra, esteja disposto a aceitar novas verdades, mesmo que conflitem com suas ideias anteriores. Examine a Bíblia para descobrir o que Deus tem a lhe dizer e não para... Aqui em Atos capítulo 8 nós temos o clássico exemplo de Filipe e o eunuco. Alguém que conhecia ali a Bíblia, estava estudando os Escritos, mas não entendia. De repente veio Filipe, explicou tudo para ele e ele aceitou. Você percebe que Filipe, ao explicar a palavra de Deus, o eunuco aceitou aquela novidade, aquela boa notícia. Quando a gente estuda a Bíblia, nós devemos estar dispostos a não entrar com nossas ideias pré-concebidas, a não colocar ou tentar colocar no texto o que eu acho, mas eu devo deixar que a Bíblia me diga aquilo que ela quer dizer. E isso é ser honesto ao se estudar a Bíblia. Pois bem, eu espero que esses textos nos ajudem a uma correta interpretação da Bíblia. E quando nós aplicarmos eles no nosso estudo, nós iremos com muito mais segurança caminhar durante ou na direção da vontade de Deus. Pensa nisso? Eu espero que você continue na sua jornada de aprendizado da Palavra de Deus e que as 10 regrinhas que nós vimos hoje de interpretação da Bíblia possam ajudar você no seu crescimento, no conhecimento da Palavra de Deus e no seu crescimento espiritual. Ora comigo agora. Pai Celeste, muito obrigado porque temos esse livro santo em nossas mãos. Obrigado porque ele tem uma só teologia. Obrigado porque a Bíblia interpreta-se a si própria. E muito obrigado porque nela está revelado tudo o que nós precisamos compreender para a nossa salvação. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora. E nos prepara, Senhor Deus, para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.